Abra no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim, ó. Ordens para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, eu te dou graças, meu Deus, por essa noite que nós podemos estar aqui, na tua casa, na tua presença, para te adorar, Senhor, porque o Senhor é Deus e só o Senhor merece todo louvor. E agora eu peço a Deus que o teu Espírito Santo venha me usar para ensinar a tua palavra para o teu povo. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra. Que eu desapareça, mas que o Senhor apareça e o seu Espírito Santo esteja falando através de mim. Pai maravilhoso, fica conosco e o teu nome seja glorificado nessa mensagem. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Veja só, irmãos. A palavra de Deus, quando fala em medidas, geralmente é interpretada como, ou vamos dizer assim, medir o pecado ou medir a santidade. Tá? Então veja só. Aqui nós lemos, vou ler de novo, ó. Aqui o apóstolo João falando, né, que ele recebeu a visão do próprio Jesus, a visão do Apocalipse. E aqui então ele diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Então nós precisamos entender por que o Senhor mandou aqui fazer essa medida do santuário. Então aqui o apóstolo João estava tendo essa visão no céu, né, porque ele foi levado até o céu e recebeu então essa visão. Vamos dizer assim, essa revelação, porque o livro Apocalipse o nome Apocalipse quer dizer revelação. Então João recebeu essa revelação e aqui a ordem para medir o santuário. Ou em outras palavras, também pode ser o templo. Em Ezequiel 40, também tem uma medição do templo. Eu não vou estar lendo agora, para hoje não atrasar, né, no horário. Mas em Ezequiel 40, então, a medição do templo, depois você pode conferir em casa, ela é interpretada como os adoradores do Messias, ou seja, de Jesus, durante a era da igreja, no milênio, e na era vindoura, que é a eternidade. Então, lá no Antigo Testamento, Deus já estava dando, né, essa ordem de medição. E nós já vamos entender o porquê dessa medida.
E agora no Novo Testamento, então, no livro do Apocalipse, Jesus fala de novo para que o templo ou o santuário de Deus seja medido. E aqui nós vemos então que foi dado um caniço semelhante a uma vara. Uma vara, né? Nós podemos exemplificar como uma planta longa, um caniço reto e longo, que era usado para medir. Nós podemos até dar o exemplo aqui, ó, desses suporte de cortina, aqui, ó, comprido, né? Mais ou menos assim. Só que era uma vara. E aqui então essa vara, ela estava sendo usada então para medir e como símbolo de preservação ou de destruição, como eu falei antes, podia ser para medir o pecado ou medir a santidade. E aqui então em Ezequiel 40, era para representar já, né, no futuro, os adoradores de Jesus. Aqui então, olha só, Jesus disse assim para João: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Então esse santuário de Deus aqui, irmãos, ó, ou templo, eu não sei como que está escrito aí na tua Bíblia, se é santuário ou se é templo, mas é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então Jesus mandou, mede o templo. E esse templo aqui, então, no Antigo Testamento, era o templo de Salomão, né? Depois teve o templo que foi reconstruído, então, por Zorobabel. Depois, no Novo Testamento já, o templo reconstruído novamente por Herodes. Mas aqui, quando João recebeu essa palavra de Jesus, o templo já não existia mais. Tá? O templo já tinha sido destruído, como não existe até hoje. Que nós estamos vendo que ele vai ser reconstruído, né, agora com todos esses eventos finais aí que estão para acontecer. Um dos eventos finais é a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas aqui ele já não existia mais, ele já tinha sido destruído pelo imperador Tito no ano 70. Então aqui, quando Jesus mandou João medir esse templo, ele não podia medir o templo que tinha quando Jesus esteve aqui na terra, que Jesus disse, né? Em 3 dias eu destruo e reconstruo esse templo, mas que ele estava falando do próprio corpo dele, né? Que ele ia morrer e ressuscitar ao 3º dia. Mas os discípulos então interpretaram que era o templo, que existia ainda naquela época, mas aqui agora já não existia mais, tinha sido destruído. E aí então, por ser já no Novo Testamento, essa ordem aqui de Jesus para medir o templo, nós podemos entender que esse templo de Deus aqui não era um templo físico. Físico no sentido de paredes, casa, não. Mas casa, corpo. Então esse templo aqui, que foi dado um caniço e foi dado a ordem, mede o santuário de Deus, era o próprio corpo, o nosso corpo. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16, que nos diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o santuário, nós somos o templo de Deus. E Jesus mandou João fazer a medição, né, medir o templo.
Então nós podemos entender que ali não era mais o templo dos judeus, mas é agora sim cada um de nós. Nós somos o templo de Deus. Ainda podemos ler também 2 Coríntios 6,16, para confirmar o que eu estou te dizendo aqui. Então, olha só, abre aí agora só mais um pouquinho para frente. 2 Coríntios 6,16. Que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja só, esses dois versículos aqui, ainda tem Efésios também, do 2, do 19 ao 22, mas não vamos estar lendo, você pode só conferir depois. Então esses versículos aqui nos comprovam que nós somos o templo de Deus. Amém? Hoje nós somos o templo. Esse templo aqui, casa, a igreja que nós nos reunimos para adorar o Senhor, é a casa de Deus? É. Mas Deus só está aqui quando nós estamos aqui. Amém, irmãos? Por exemplo, quando está aqui vazio, não é que Deus não cuide, que não é isso. A presença de Deus só está aqui quando nós nos reunimos, porque senão é só uma casa vazia. É só uma igreja vazia. Por quê? Porque nós somos o templo, nós somos a igreja. Então, aonde você estiver, tem uma igreja. Aonde eu estiver, tem uma igreja. O que é isso? Tem um templo. Ah, pastora, então eu não preciso mais vir aqui nesse templo, nessa igreja? Não, não estou dizendo isso. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus, onde todos nós, daí juntos, viemos adorar ao Senhor. Então é uma casa abençoada? É claro que é. Mas se não tiver ninguém aqui, nenhum ser humano que sirva ao Senhor, é simplesmente uma casa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então o templo somos nós. Nós somos o templo. E Jesus mandou medir o templo, né? Mas Jesus também mandou medir, eu vou falar de um por um, para nós entendermos claramente. Olha só, voltando então para Apocalipse 11, Jesus disse assim: dispõe-te e mede o santuário de Deus, ou o templo, o seu altar. Medir o altar. O altar do templo físico de Salomão, do templo dos judeus, podemos dizer assim, era um altar de incenso, né, onde era feito ali os sacrifícios. E em Apocalipse capítulo 8, só você voltar um pouquinho aqui, capítulo 5, versículo 8, nos diz o seguinte. 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então esse altar aqui, que Jesus pediu para medir, é este lugar aonde está simbolizando todas as orações que nós fazemos. Todas as orações dos salvos estão nesse altar. Amém, irmãos? Então o templo, casa nós, mas quando era no Antigo Testamento ou no início do Novo Testamento ainda era o templo dos judeus. O altar era o altar de incenso. E o altar, agora aqui no Apocalipse, né, simbolizando a oração dos santos.
Então a nossa oração vai para o altar, diante de Deus. Não pense que alguma oração tua é desprezada. Deus pode não atender alguma oração que nós façamos, mas Ele escuta todas, porque todas as nossas orações são levadas para esse altar. Amém, irmãos? Então Ele pode não atender. Como eu falei esses dias, né, em um dos vídeos, eu expliquei o seguinte. Até acho que foi a live que foi ontem. Foi, né, Felipe? Ontem foi essa Tirando Dúvidas para o canal do YouTube, que diz lá, por que Deus não atende as minhas orações? Né? E eu disse que Deus pode ter 3 respostas para nós quando nós oramos. É sim, não e espere. Mas Ele escuta todas. Mas se nós precisamos ouvir um não, Ele vai dizer não, não quero te dar essa benção. Ou se Ele responde, né, ficamos contentes. E quando Ele diz espere, muitas vezes nós não sabemos esperar. O ser humano é muito imediatista, a gente quer tudo na hora. Mas são as respostas que Deus pode nos dar quando nós oramos. Sim, não ou espere. Mas Ele ouve todas. Então as tuas orações não pense que elas se perdem. Elas podem não ter sido atendidas no momento que você fez, mas ela foi ouvida. E se Deus for atender, pode ser que Ele atenda daqui a um tempo ainda. Ou, se for uma coisa que não seja de acordo com a sua vontade, nunca vai ser atendida. Amém, irmãos? Então aqui o altar, né, a oração dos santos. Jesus ainda continuou falando e dizendo assim, ó, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele, e os que naquele, quer dizer, no altar, adoram. Quem são esses? Os que adoram, trazendo para o nossos dias de hoje. Somos nós. Somos nós os que estamos orando e adorando diante do altar. Amém? Então somos nós. Agora Jesus mandou medir esses que adoram. E é onde vai se concentrar bem a nossa mensagem, mas eu preciso te dar essa introdução. Mas então veja só, como será que Jesus nos mede? Jesus está nos medindo nesse exato momento, sabia? Já vou falar sobre isso. Mas aí ele ainda disse assim, mas deixe de fora o átrio exterior do santuário ou do templo, não o meças. Por quê? Porque estava se referindo ao povo do mundo, ao povo que não é de Deus, ao povo ímpio. Então Deus não ia medir o povo ímpio naquele momento, que ele passou essa revelação para João. Então ele disse, não meças o átrio exterior do santuário, porque foi ele dado aos gentios, quer dizer, aquele que não é judeu. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Agora aqui tem um detalhe, geralmente no Apocalipse, quando fala de gentios, está se referindo a ímpios. Aquelas pessoas que realmente não querem saber de Deus. Né? São ímpias, são ímpios. Eu já ensinei aqui há algum tempo, faz um bom tempo já, que nós temos 3 situações onde as pessoas podem estar. Existe o povo salvo, o povo gentil e o povo ímpio. Os salvos é fácil de nós sabermos, né? Aquele que aceitou Jesus, que vive para Jesus. O gentil e o salvo, aqui nós também podemos nos referir a judeus, mas não no sentido espiritual, agora eu estou falando, estou dizendo que existe judeu, gentil e ímpio. Mas, como nós hoje já somos convertidos, nós dizemos os salvos, os gentios e os ímpios. Os gentios são aqueles que não são da nação de Israel, que são de todas as nações. Mas no Apocalipse, então, geralmente está se referindo a ímpios. Quem são os ímpios? É só o povo do mundo?
Não. Ímpio é todo aquele que já ouviu a palavra de Deus, muitas vezes já se dobrou diante de Deus, já orou, já chorou, já serviu a Deus e agora deu as costas para Deus. Então esse é ímpio. Então Jesus disse para João, não meças o átrio, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Quer dizer, é o período, né, do período ali dos 3 anos e meio da tribulação, e onde eles vão pisar a cidade santa, Jerusalém. Mas aqui para nós, então, trazendo para os nossos dias, né, para a nossa vida atual agora, nós podemos então entender essas 3 ordens de Jesus. Medir o templo, medir os adoradores. Desculpe, eu acho que eu pulei um aqui. Medir o templo, medir o altar e os adoradores. Então agora eu quero falar especificadamente de cada um deles. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só. Medir o templo, que para nós hoje então nós chamamos de igreja. Medir a igreja, que é a fonte de conexão, podemos dizer assim hoje, entre Deus e o homem. Nós sabemos que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, mas eu estou falando aqui agora no sistema que nós vivemos no mundo. Quer dizer, aonde que a gente vai para se encontrar com Deus? Na igreja. Então é o que nos conecta a Deus quando, né, não necessariamente só a igreja, mas quando a gente pensa nisso já lembra de igreja. Então a igreja é o templo que Jesus mandou medir. Então eu quero que você entenda agora comigo o seguinte: como que pode ser medido o templo? Como que pode ser medido as igrejas hoje? Porque nós estamos no Novo Testamento aqui no Apocalipse, então é para os nossos dias. E para dias que ainda virão, né? Que nós sabemos que daqui para frente, então, ainda vai acontecer muita coisa. Mas como que pode ser medido uma igreja? E lembrando então, irmãos, que a única medida que realmente funciona é a medida de Deus. Porque quando nós medimos, nós fazemos medidas erradas. Você já vai entender o porquê. Olha só. Então, se Jesus mandou medir as igrejas, essas igrejas vão ser medidas na seguinte situação. Como que estão agindo as igrejas hoje? Vocês sabem que eu falo muito aqui sobre isso. Prego muito sobre isso. Mas aqui também no contexto eu não podia deixar de falar hoje, né? Então Deus vai medir cada igreja, ou seja, como que as igrejas estão agindo hoje em dia. E agora eu estou falando igreja, não a noiva de Jesus, eu estou falando igreja, templos físicos, denominações, lugar onde as pessoas se encontram para adorar a Deus. Então Deus vai medir cada uma destas igrejas, cada uma dessas denominações, como elas agem, o que elas pregam, como tratam as ovelhas. Estão entendendo, irmãos? Deus vai medir. Como assim? Deus vai passar a vara de medida para ver como é que está a situação dessa igreja. Porque Deus tem as medidas certas ali. Nós não entendemos, por exemplo, como que Deus vai dizer se está aprovado ou não. Eu não posso te afirmar, eu não sei o tamanho das medidas de Deus, mas Ele sabe. Nós não sabemos medir. Mas Ele vai medir o que está sendo feito nessas igrejas. Assim como Ele mandou as cartas ali para as igrejas do Apocalipse, dizendo o que cada uma estava fazendo certo, o que cada uma estava fazendo errado e o que Ele iria fazer para cada uma, Ele ainda vai fazer hoje também para as igrejas de hoje. Então Deus vai medir essas igrejas, irmãos.
como que elas estão agindo, o que elas estão pregando. Se elas estão pregando o evangelho verdadeiro, ou se elas estão iludindo o povo com teologia de prosperidade, com triunfalismo, dizendo que cristão nunca vai sofrer, enganando o povo, pois se nós sabemos que cristão é o que mais sofre, não é verdade? Então Deus vai medir tudo isso. Jesus entregou então essa vara e disse: meça. E olha só, como que essas igrejas então têm tratado o povo de Deus? Como que essas ovelhas estão sendo tratadas? Jesus vai medir. E vai dar lá as suas medidas, vai aprovar ou reprovar. Vai medir se as igrejas de hoje estão dando bom testemunho. Ou será que as igrejas estão piores do que o sistema do mundo? Porque a gente vê coisas, às vezes, que envergonham, que até pessoas do mundo sentem vergonha por ouvir uma notícia de alguma coisa que aconteceu dentro de uma igreja evangélica, né? Então Deus vai medir isso. Deus vai medir as igrejas no sentido de: estão misturando igreja com política? Estão realizando cultos para Deus? Ou estão realizando festas? Falo sempre disso também: festa, balada gospel, festa junina, festa de Halloween. São festas de adoração ao diabo e estão sendo feitas dentro das igrejas ditas evangélicas. Então, quando Jesus mandou Pedro, já estou misturando os apóstolos, ó, mandou João medir aqui o templo, era isso. Saber como que essas casas estão, que são chamadas casas de oração. Será que realmente são casas de oração? Então, nesse sentido. Aí Jesus mandou também medir o altar, né, que eu falei que são as nossas orações. Mas vamos imaginar agora aqui o altar físico. Os altares dessas denominações, dessas igrejas, que Jesus também vai medir. O que estão fazendo e falando em cima desses altares? O que está acontecendo em cima desses altares? Onde muitas vezes são colocados, desculpe, vou ter que falar de novo, políticos em cima dos altares, que nós sabemos que aparece só em ano de eleição. Não é assim? E aí se dizem crente, evangélico, qualquer coisa assim, para ganhar voto do povo de Deus. Altar é para Deus, é para os servos de Deus, não para o mundo. E nós sabemos que é tudo fingimento, que é tudo mentira, quando se coloca, né, alguém. Não vou citar nomes aqui, mas eu mesmo já vi vários por aí, que levantam a mão e adoram, glória a Deus, povo de Deus, povo de Deus. Passou a política, cadê o irmão? Irmão, estou falando entre aspas. Então estão sendo colocados em cima dos altares. É esse ano que vai ter eleição? É, né? Misericórdia, mas agora quem sabe seja menos por causa da quarentena, né? A quarentena para alguma coisa serviu. Né? Mas esses altares vão ser medidos. E quem vai responder por esses altares? Os líderes dessas denominações. Pastores que estão profanando a santidade do altar.
Como a gente tem visto por aí pastores maçons, né? Misericórdia. Às vezes você olha para um deles e diz assim, não, mas esse é um santo homem de Deus. Ah, é? Vá pesquisar para você ver. É maçom e às vezes de alto grau da maçonaria. E são pastores, quer dizer, estão no altar. Estão profanando a santidade do altar. Tudo isso vai ser medido. Maçons, mercenários, que a gente vê muito hoje, que só pregam porque precisam. Do quê? Enganam o povo, pregam mentiras. Então, que tipo de coisa está sendo feita em cima dos altares? Que tipo de oração está sendo feita em cima dos altares? Será que essa oração que grande parte desses líderes fazem é realmente para louvar a Deus, ou é para se aparecer, ou é para conquistar fama, seguidores, né? Veja só, gente, por isso que eu digo para vocês que eu não sou pastora popular, não, e nunca vou ser. Porque ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa que eu falo aqui. Por quê? Porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Altar é para Deus, para mais ninguém. Então ficou entendido, irmãos, o que é medir o altar? Amém? Agora então chegamos nos adoradores. Jesus disse, mede o santuário de Deus, mede o seu altar e os que nele adoram, naquele adoram. Então quem são os que naquele adoram? Quer dizer, os que adoram no altar, os que estão em cima do altar, pastores, líderes, me incluo nessa também. Deus nos mede. E por isso eu sinto uma grande responsabilidade. Eu já falei para vocês que eu sinto responsabilidade muito séria nos meus ombros. Porque a palavra de Deus diz, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então, se Deus deu condições para nós pregarmos a sua palavra, Ele vai cobrar de nós como pregamos. Né? Amém? E os adoradores, então, no geral, que vêm no templo. Então, aqui inclui eu e você também. Qual o verdadeiro motivo que nós chegamos até o templo, até a igreja? É dessa forma que Deus vai nos medir. Qual o verdadeiro motivo? Porque nós enxergamos só o exterior. Deus enxerga o interior. Então Deus enxerga o que tem no coração de cada um de nós. E Deus vai nos medir. Por que eu vou na igreja? Eu vou na igreja só porque eu me acostumei? Chega aquele horário, eu tenho que estar lá? Então Deus tem uma certa medida para isso. Eu vou na igreja porque eu realmente quero adorar a Deus? Eu vou na igreja para encontrar alguém? Para ver um conhecido? Ou eu vou para ver Jesus, para me encontrar com Jesus? Eu vou na igreja só atrás das bênçãos? Ou eu vou porque eu quero o dono da bênção? Isso eu também falo seguido aqui. Então Deus vai medir tudo em nós, irmãos. Deus vai medir as nossas palavras. Deus vai medir as nossas atitudes. Deus vai medir o nosso jeito de vestir. Infelizmente hoje, em muitas igrejas, aqui, graças a Deus, eu acho que de tanto que eu falei, diminuiu bastante e já acho que nem... Graças a Deus passou a febre, né? De tanto que eu bati na mesma tecla, roupa, 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 roupa.
Mas tem muitas igrejas onde as pessoas vão usar de sensualidade. Quer ser sensual, vai ser sensual para tua mulher ou para o teu marido. Não em lugar público. Né? Não na igreja. Então Deus vai medir isso também. Quando nós nos arrumamos para vir para a igreja, Deus está medindo a nossa roupa. Como é que eu vou? É a casa de Deus. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Deus vai medir o nosso coração, as nossas intenções. Deus vai medir por que eu venho na igreja. O que eu sou? Um cristão ou um mundano? Digo ser cristão, mas ainda não me converti. Então esse tipo de medida Deus vai fazer em nós. Deus vai fazer em nós esse tipo de coisa. Uma coisa que está muito presente também nas igrejas hoje, e eu até entendo, e estão vazios. Então Deus está medindo isso também. Você tem dado mais valor para a tua vida particular ou para Deus? Então essa medida é para nós. Para você e para mim. Quantas vezes você vem no culto, meu irmão? Será que é só no culto de ceia? Deus está medindo isso também. Então nós temos que entender que Deus está medindo o seu povo. Se você é povo de Deus, você vai passar por essa medida. Porque se você não é povo ainda, você vai ser medido depois, no período da tribulação. Mas se você é povo de Deus, você tem que entender e aceitar essa medida de Deus. Quando você ora, Deus está medindo se você está orando mesmo, com o coração, ou é só com a boca. Quando você louva, Deus disse assim, esse povo me louva só com os lábios e não com o coração. Então é medida. Será que nós passamos nessa medida de Deus? Olhe para dentro de você agora. Será que nós passamos nessa medida de Deus? Quando nós oramos, nós estamos ali falando com Deus, o corpo está aqui, mas a cabeça, o pensamento, às vezes está longe. E Deus está medindo. E aí, muitas vezes, daí nós chegamos diante de Deus e queremos determinadas bênçãos. Mas se a nossa medida não alcançou a medida perfeita de Deus, para que Ele vai querer nos responder? Entendido isso, irmãos? Então Deus está medindo o seu povo. Já vou encerrar porque já está na hora. Então olha só Deus tem condições de medir com perfeição. Porque as nossas medidas, irmãos, não vale nada. Por isso que abra a tua Bíblia lá de novo em 1 Coríntios, agora 11, é o texto que a gente lê na hora da Santa Ceia. 11, 31 e 32. Diz assim, essa palavra julgássemos aqui serve como medição, tá? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, se eu tento fazer a minha medida de perfeição, eu vou dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Eu não estou roubando, eu não estou matando, então está tudo bem. Mas se é o Senhor que vem nos medir, a coisa pega. Porque Ele é perfeito. E nós somos pecadores. Né? Então Deus está nos medindo. O último versículo, então, que eu quero ler com vocês, Marcos 4, 24. O último versículo desta mensagem para nós encerrarmos no horário ainda hoje.
Marcos 4, 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, medir é uma coisa muito séria. Medir é um julgamento. E Deus está nos medindo. A todos os dias, em todo momento. Ele mede os nossos olhos, o que nós olhamos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós pensamos. Ah, pastora, mas ninguém é perfeito. Verdade. Ninguém é perfeito. Só Jesus. Mas se você não mudar nas tuas medidas, a tua medida vai continuar sendo a mesma sempre. Quer dizer, Deus mediu hoje, você olhou alguma coisa que você não devia ter olhado. Mas você pede perdão para Deus, Deus perdoa. Então essa medida Deus não vai levar em conta, Ele perdoou. Mas amanhã você faz de novo. Deus vai te medir de novo. E aí? E essas medidas podem ir se acumulando. Então, misericórdia, irmão. Quantas vezes será que o Senhor tem nos achado em culpa? Quantas vezes será que o Senhor tem nos medido e tem nos achado culpados? Ah, mas eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Claro que já. Graças a Deus, já aceitou Jesus, já foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas e você ficou sem pecar? Você está se esforçando para não pecar? Então, olha só, essa medida é feita na nossa vida. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele nos mede em todo o tempo. Vamos ser melhores, para que a nossa medida seja melhor. Como eu falei, eu não sei se a medida de Deus é em centímetro, em milímetro, em quilômetro. Eu não sei. Mas Ele mede. E que essa medida então seja favorável a nós. Que essa medida seja favorável às igrejas, a quem está no altar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos?